Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem tem ouvidos, ouça. Portanto, é muito importante termos ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça. Essa frase de Jesus aparece algumas vezes no Evangelho. Quando Jesus fala algumas coisas, meio que jogando para cima e deixando cada um entender segundo a sua própria capacidade. E aí ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo, mais do que isso, eu não tenho o que fazer, mais do que isso não adianta explicar. Daqui para frente é você que escuta dentro de você, da sua inteligência, do seu coração. Por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos pedir esse ouvido aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Evangelho diz que Jesus ensinava muitas coisas em parábolas. A parábola tem o poder de fazer todo mundo entender a mesma coisa e de cada um entender alguma coisa para si. E a sua alguma coisa de próprio que você entendeu, diferente daquilo que eu entendi, que ela entendeu, nenhuma dessas coisas contrariam a coisa que todo mundo entendeu. Esse é o poder de contar histórias, né? Esse é o poder de contar parábolas. Todo mundo entende o que precisa entender, mas cada um pega alguma coisa de próprio para si, desde que tenha ouvidos para ouvir. Que é esse ouvido interior, é esse ouvido da inteligência. Jesus, ao contar as suas parábolas, ajudava aquele povo e a cada um de nós a ouvirmos alguma coisa de importante. Esse evangelho vai ser completado na sexta-feira. Na sexta-feira o próprio Jesus explica qual é o terreno pedregoso, o que são os espinhos e tudo mais. Mas cada um de nós, todos os dias e sempre toda vez, tem algo que Deus quer falar só comigo, não quer falar com o outro. Por isso, quem tem ouvidos, ouça. E a gente corre o risco de não ter ouvido. E aí a gente depende, muitas vezes, da capacidade do padre ou do pregador de ser eloquente, de naquele dia estar inspirado, né? E nem sempre isso acontece, de modo que nem sempre a sua vida é retratada na boca do padre. E aí como é que fica? Quem tem ouvidos, ouça. Eu estou fazendo a homilia para você aqui, né? E quem é que faz homilia para mim? Quem tem ouvidos dentro de si, que escute o que precisa ser escutado, inclusive para depois ajudar os outros a escutarem também. Mas aqui está, meus irmãos, é preciso haver dentro de nós duas orelhas funcionando bem, porque tem coisas que não vão ser ditas num microfone, tem exemplos que não vão ser os seus, mas quem tem ouvidos para ouvir,
ouça. É o Espírito Santo que atualiza a palavra dentro de cada coração, dentro de cada inteligência, à medida em que a gente não é surdo para escutar o que Deus está falando conosco. E aí, para a gente não se adiantar em assunto que é para sexta-feira, então, vamos aqui encontrar um caminho dentro desse evangelho. Quando diz então que Jesus falava em parábolas, a gente precisa entender que nós somos convidados então a abrir mão da preguiça. Porque a parábola, a história, a palavra humana, o discurso humano, ele é algo que é como uma escada, tem degrau para subir, tem camada para descascar. Porque a nossa inteligência é assim, a nossa inteligência ela é discursiva, ela caminha para chegar. Só os anjos de Deus têm a inteligência intuitiva, imediata, papum. Por isso que nos anjos não existe arrependimento. Por isso que Satanás não tem conversão. Lúcifer nunca vai se arrepender. Você já se fez essa pergunta alguma vez? E se o diabo se arrepender? Já parou para pensar isso? O diabo, será que ele não cansa de ser diabo, gente? Aquele lago de fogo, fala assim, rapaz, isso não é vida, né? Eu vou voltar para casa do Pai. Não, o diabo nunca vai cantar isso, né? Ele não se arrepende. Por quê? Porque nele não há progressão do conhecimento, como havia no filho pródigo e há em você e em mim, que você fala, rapaz, o que eu fiz? Se eu soubesse antes o que sei agora, né? Os anjos são imediatos, nós somos progressivos e discursivos. Portanto, quando Jesus diz, quem tem ouvidos ouça, é um entendimento que você e eu temos que ter, que em relação a tudo que é bom nessa vida e sobretudo, portanto, Deus, a gente não pode ser preguiçoso. Porque não é imediato, não é tudo de uma vez. A gente não leva tudo de uma vez. É um presente, é um dom a ser desembrulhado, entende? É uma terra a ser cavucada, é um caminho a ser trilhado. Esse quem tem ouvidos ouça, sugere então que você e eu precisamos nos esforçar um pouquinho, nos dedicar um pouquinho, repetir as coisas, ouvir de novo, rezar mais uma vez e persistir na semente lançada sobre nós, porque senão não frutifica. Por isso Jesus contava as histórias para as pessoas, deixando margem a eles e a nós, né, para o nosso esforço, para o nosso desejo, para a nossa boa vontade, para a nossa capacidade de esticar o braço e pegar aquilo que Deus colocou perto, mas não colocou no colo. E aí o Evangelho apresenta então Jesus como o semeador, que vai lançar sementes, né? Vai lançar sementes. De onde é que Jesus faz isso? Diz lá que Jesus entrou na barca. No Novo Testamento, a palavra barca, a imagem barco, é sempre, toda vez, a igreja, a proclamação da fé. Por isso, irmãos e irmãs, a cada dia do ano, Jesus se senta na barca da igreja e lança sementes sobre nós. Na nossa vida espiritual, no nosso crescimento espiritual, pode ter, porque há muita leitura e literatura boa, a Bíblia é riquíssima, pode ser que o Espírito Santo inspire você, por tantos motivos da vida, você se interessa, por exemplo, em começar a ler, estudar e rezar, seria ótimo, por exemplo, a carta de São Paulo aos Romanos, depois todo o Evangelho de João, por que não, né? É só sair do celular, que não tem nada que presta lá para você mesmo, diminuir um pouco os episódios da Netflix, que daria tempo de você fazer tudo isso. Mas o caminho melhor e mais seguro, sobretudo para quem inicia a vida espiritual, é a liturgia de cada dia. É a barca falando conosco. Esse evangelho, essas leituras hoje, são aqui, são no mundo inteiro o mesmo. E tem toda uma progressão aqui acontecendo. Às vezes as pessoas falam, padre, como é que eu faço para estudar a Bíblia? Parece que, eu não sei, eu sinto vontade de ouvir Deus falando comigo, mas Ele fala todo dia da barca. A barca de Cristo, que é a igreja, todo dia, de 1º de janeiro a 1º de janeiro, Deus vai falando. Se a gente segue a barca, se a gente segue a igreja, nós vamos sendo semeados por esse tanto de semente boa, que tem muito fruto para dar, né? 60, 100 por um. E Jesus é o semeador divino, que faz cair sobre nós sementes. Nós ouvimos aqui
primeira leitura, o povo de Israel, mais uma vez, torturando a vida do pobre Moisés. O que esse homem sofreu na mão do povo dele não está no gibi, né? Moisés é esse retrato de quem tem que conduzir gente lenta, gente que não tem ouvidos para ouvir, gente que na hora de ter aprendido você precisa ensinar de novo. É sempre a mesma historinha quando a gente lê o livro do Êxodo. É sempre Moisés guiando o povo, salvando o povo, e o povo nunca aprendendo a ter fé, porque na próxima situação que precisa ter um pouquinho de fé, as frases são muito iguais. Foi para morrer aqui que nos tirastes do Egito. Não, caramba, você já sabe que não foi isso que eles falaram ontem? Foi para morrer aqui diante desse mar fechado que você nos tirou do Egito? Vai lá, Deus abriu o mar. Agora eles estão no deserto, dizendo que no Egito tinha panelas de carne, pão com fartura e cebola. Ó a inteligência dessas crias, dessa raça. Eles estão no meio do deserto, muito indignados que lá não tenha carne de panela com cebola. Gente, mas onde é que nós vamos arrumar um açougue ou uma churrascaria no meio do deserto? Fala para mim. É complicado, né? E aí o que eles vão dizer para Moisés diante do... Será que nós vamos ter o que comer hoje? Como é que nós vamos fazer? Foi para nos fazer morrer nesse deserto que nos tiraste do Egito. Oh Jesus, não, lá vai Moisés rezar, lá vai Moisés resolver. Daqui um pouquinho vai ter o problema da água. Aí eles vão falar de novo. Foi para morrer nesse deserto que nos tiraste do Egito, porque no Egito tinha água. É sempre a mesma lamúria, é sempre o mesmo medo, é sempre a mesma falta de fé, não aprende nunca. E lá vai o pobre do Moisés, né, gente? Ser santificado por essas cruzes que ele carregava aqui. Mas quando ele reza a Deus, dizendo: Senhor, esse povo vai me matar, o povo está com fome, como é que vai ser? Então o Senhor disse a Moisés, versículo 4, Êxodo 16, versículo 4. Isso aqui nos ajuda a entender o Evangelho. E Deus disse: eu farei chover para vós o pão do céu, e o povo sairá diariamente para recolher a porção de cada dia. Ponto, tá bom aqui. Deus, para um povo que tinha fome na barriga mesmo, disse: eu farei chover o pão do céu, uma ração diária. Diariamente vão sair das suas cabanas, das suas tendinhas, para recolher a porção de cada dia. Muito bem. Aí vem Jesus, tanto tempo depois, e ele também está num deserto. E o diabo vem tentar Jesus e diz o quê? Faz essa pedra virar pão. Você está com fome? Faz a pedra virar pão. E aí Jesus diz o quê? Não só de pão vive o homem. E hoje Jesus faz o que no Evangelho? O que chove sobre a terra e sobre o terreno? Chove pão? Chove comida? Não. Chove palavra que vem do céu. Então, no deserto, para o povo, chove pão. Em cima daquela terra caía pão. E em cima de nós hoje cai palavra, semente. É outra chuva para outro tipo de fome, para a verdadeira fome, que é a fome da alma, que é a fome do Espírito que está dentro de nós, para o qual não basta o pão, o arroz, o feijão e as coisas da matéria. O ser humano tem fome de outra coisa. Então, farei chover para vós pão do céu. E ele faz chover um pão do céu, que é a palavra de Deus. E aí Jesus diz, então, que a palavra é a mesma para todo mundo. Agora, todo mundo não é igual a todo mundo, né? Tem o terreno pedregoso, tem o terreno à beira do caminho, tem o terreno cheio de espinhos. E aí, a mesma semente tem frutos tão diferentes, quando não tem fruto nenhum. Tudo dependendo do terreno. Por isso, irmãos e irmãs, diante às vezes das nossas insatisfações com as coisas e com as circunstâncias e com a igreja, a gente precisa olhar para dentro de nós. Tem gente que deixa de vir à igreja porque diz assim: eu vou, não sinto nada.
Eu vou num, sei lá, negócio frio, negócio gelado. Não só por causa do clima, né? Mas a pessoa precisa olhar para dentro de si e, dados os devidos descontos, e talvez ela tenha até razão na crítica que faz, o padre não é lá muito bom, o povo da música não é lá muito bom, o banco não é lá muito bom, o ar-condicionado não é lá muito bom, né? E não é lá muito bom. Mas o insatisfeito precisa olhar para si e se perguntar o seguinte: por que é que outros, com tudo isso que não é lá muito bom, estão encontrando nisso que não é lá muito bom, sustento, fé, força, fidelidade a Deus? O terreno precisa se perguntar, porque a semente é a mesma em cima de todo mundo. Se ela podia ser melhor, a gente conversa isso sexta-feira. Vamos deixar aqui hoje só isso aqui. Por que é que a mesma semente tem resultados tão diferentes? Vale a pena a gente ficar analisando só a semente e talvez tentar encontrar que a semente não seja boa? Mas se a semente é a mesma, então talvez a gente tenha que aprender a olhar para dentro de nós e ver se não é a gente que não anda pedregoso, seco ou cheio de espinhos. Quando diante da vida, as mesmas circunstâncias que eu vivo, outros vivem às vezes. Por que é que eu saio tão amargo, desanimado e cada vez mais cético do fim de um dia vivido, enquanto outros, tendo vivido o mesmo dia, saem mais cheios de Deus, de esperança, de humildade, de sabedoria? Eu preciso começar a olhar para mim. Então, meus irmãos, o ser humano ele é capaz de avaliar as coisas. Eu também sou, todo mundo é. E dados os devidos descontos, o que de fato importa somos nós. Diante da igreja, diante da vida, diante das coisas todas, porque é que tem gente que frutifica mais do que eu? Isso para me estimular ao que de fato importa para mim, que sou eu mesmo. E por que é que diante das mesmas coisas tem gente, e às vezes a gente vai reconhecer, frutificando menos do que eu? E isso não para me deixar soberbo, mas para me deixar grato à graça de Deus, que faz às vezes eu reagir melhor e dar mais fruto do que o pobre do meu irmão que não está conseguindo nem reagir bem e nem dar fruto nenhum na mesma situação. A vida ela é feita desses dois parâmetros, não é? Quando Jesus diz lá, dá a base de 100 frutos por semente, o outro 60 e o outro 30. Então vamos pensar que nós somos coluna do meio, vamos pensar que nós somos não o 100 nem o 30, nós somos 60 por 1. Eu preciso me perguntar, por que eu sou 60 por 1 e tem gente sendo 100 por 1? Isso precisa me estimular, ao invés de eu achar que a semente não é boa e que eu não dou 100 por 1 porque a semente não é tão boa. Quem sabe eu posso olhar para o meu coração e tentar ver onde é que eu preciso mexer, mudar e purificar. Porque tem gente na mesma circunstância, ouvindo a mesma palavra, participando da mesma igreja e comunidade, dando 100. E eu estou dando 60. Isso precisa me animar, precisa me estimular. Mas eu também às vezes vou reconhecer que eu estou dando 60 e tem gente que nem isso dá 30. Isso para me convidar à gratidão, à graça de Deus, que me dá potencial para frutificar às vezes mais do que outros estão frutificando. Por isso, irmãos e irmãs, nesse dia em que Jesus faz chover sobre nós o pão verdadeiro, o pão da palavra, a gente precisa olhar para dentro do nosso coração e se perguntar, por que é que tem gente que começou junto comigo, está tão lá na frente, eu estou tão aqui para trás? Por que é que tem gente que fez o mesmo acampamento que eu fiz, hoje está colhendo aí uma saca de fruto, e lá vou eu confessar o mesmo pecadinho de novo, não sei se fui, não sei se ia, não sei se quero. Por que que tem gente que passou e passa às vezes os mesmos sofrimentos e cruzes que eu, está dando glória, ajudando os outros, e a gente nem sabia que estava passando aquela dificuldade, porque guarda dentro da boca, não adianta contar para todo mundo, e eu, por causa de um nada, textão no Facebook, depressão, desespero, ninguém presta, cadê Deus? Nós precisamos aprender a olhar para dentro de nós, porque a barca é a mesma, o semeador é o mesmo, né? E nós somos esse terreno, e está chovendo sobre nós sementes da palavra de Deus. Mas para isso, queridos, é preciso ter ouvido para ouvir, porque agora eu preciso terminar essa homilia, minha mão vai quebrar aqui. Está ventando aqui, olha.
E aí eu peço desculpa, mas eu não posso ficar aqui o dia inteiro desenhando a vida para você. Você viu muitas figuras, pode ser que não viu a sua. Quem tem ouvidos, que ouça. É por isso que ao longo desse dia, sempre, toda vez, não só hoje, a gente precisa pegar a palavra do dia e dar uma repassada nela até antes de ir dormir. Mastigar de novo. Porque tem uma conversa hoje entre Jesus e você que não é entre Jesus e nós tudo aqui não. É só Jesus e você. Por isso que ele diz, entra no teu quarto, fecha a porta. Né? Tem uma conversa entre Jesus e eu que não é entre Jesus e nós. É só entre Jesus e eu. Tem coisas dessa palavra que vão ser só para mim. E que ele vai falar comigo, vai falar com você, não é nem agora mesmo não. É na hora do almoço, é no meio da tarde, é na fila do banco, é convivendo com alguém, é diante de uma tentação de um satanás que vem para provar a gente. E aí é bom ter ouvido para ouvir. Pobre de quem não tem ouvido, mas quem tem ouvidos, ouça. E quem não tem, pede para ter. Porque ele fala conosco o dia inteiro. Porque ele mesmo atualiza dentro de nós aquilo que a palavra humana não tem competência para fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quero te pedir o teu perdão por tantas vezes ferir a ti.